E aí? Seguinte, povo, primeiramente boa tarde para vocês. É, a gente vai falar sobre o assunto novo, começar assunto novo. Essa apostila aqui que eu estou usando no meu computador, vocês ainda não têm porque ela está em fase de ajustes. Estou fazendo uns pequeninos ajustes nela e assim que ela estiver pronta, em breve, muito em breve mesmo, vocês a terão também, tá? Ah, Dito isso, a gente vai começar a falar sobre a Amazônia, sobre, obviamente, estudos amazônicos, né? Só que a gente vai falar sobre um pouquinho da divisão regional da Amazônia, essa regionalização da Amazônia, um pouco até sobre internacionalização da Amazônia e também como é que, sobre essa visão de Amazônia, sobretudo a visão que nos é imposta de fora e a visão que nós temos que colocar a partir do nosso ponto de vista enquanto amazônidas, enquanto pessoas que vivem, que fazem parte da Amazônia, que são a Amazônia, no caso, nós, eu, você, todos nós. Bem, então quando a gente falar de Amazônia, a gente precisa, assim, logo de maneira urgente, até eu diria, fazer uma espécie de quebra de paradigma, uma quebra nos estereótipos que vem a Amazônia apenas como floresta, como mata, como área florestal e só, certo? Quem pensa assim está redondamente enganado, triangularmente, quadradamente, enfim, todas as formas geométricas que vocês possam imaginar. Quem vê a Amazônia apenas desse jeito está muito enganado, está longe de estar correto, porque a Amazônia ela é floresta, ela é rio, ela é fauna, ela é flora, ela é tudo isso, porém ela é muito mais do que apenas só isso, ok? Então, a gente tem que acabar com essa ideia, inclusive dentro de nós mesmos, certo? Muitos de nós, ao falar de Amazônia, se eu passasse agora um texto para vocês, um trabalhinho, para vocês apenas dizerem o que é a Amazônia, qual é a sua ideia de Amazônia, eu tenho certeza que muitos iriam fazer isso, iriam se prender à questão florestal, à questão ambiental, certo? E a gente tem que entender que não é só isso, tá? Bom, então, a gente sabe que é uma área muito grande, que está aqui na América do Sul e pega, além do Brasil, outros países, como esses que nós estamos vendo aqui no texto, né? Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, além da Guiana Francesa, que é uma possessão francesa aqui na América do Sul. Nós temos mais de 33 milhões de pessoas vivendo aqui nessa região. É uma região que, dado o seu tamanho, dada a sua vastidão, ela é, digamos assim, povoada de forma irregular, de forma desequilibrada. A população da Amazônia ainda é muito concentrada, sobretudo na Amazônia brasileira, nas cidades, certo? Uma população que tem se tornado cada vez mais urbana e isso se explica, né, por algumas razões, como por exemplo os investimentos nas cidades, assim, e se a gente for comparar os investimentos que não são feitos na zona rural, né, fazem com que essas pessoas cada vez mais se vejam, entre aspas, obrigadas a sair das zonas rurais para ir para as zonas urbanas em busca de melhorias de vida, de condições de trabalho, de educação, de saúde, enfim, como eu disse, melhorias de vida, que nem sempre chegam porque as cidades amazônicas, via de regra, também não são nenhum espetáculo. Mesmo as cidades de Belém e Manaus, né, que são as grandes capitais da Amazônia, e se a gente for expandir um pouquinho mais desse conceito de Amazônia, a gente pode colocar São Luís também, que eu sei que faz parte do Nordeste, mas dentro do complexo amazônico, o Maranhão e São Luís está muito mais para a Amazônia do que Nordeste. Uh, Até Cuiabá também, lá no Mato Grosso, né? Mas isso já é outra questão. O ponto é que, assim, as cidades amazônicas, mesmo que a gente inclua Cuiabá e São Luís, não são exatamente um espetáculo de infraestrutura. Logo, essas populações que sofrem no campo ao virem para a cidade passam, digamos, em sua maioria, a sofrer, só que agora um sofrimento é diferente. Mas enfim, é ruim para todo mundo. De qualquer forma, é uma região, né, que pega mais de 60% do Brasil, além dos países que eu já citei, uma população distribuída de forma irregular, que é muito diversa desse ponto de vista social, porque nós temos aqui os indígenas, os nativos, os caboclos, os ribeirinhos, ah, tem os nativos dos outros países que são diferentes dos nossos,
tem a presença dos descendentes de portugueses, de europeus, tem a presença dos sulistas que vieram para cá na época dos grandes projetos e ainda continuam presentes aqui. Então a nossa região, de certa forma, assim, no ponto de vista social e até cultural, por que não dizer, é muito diversa por conta dessa mistura de diferentes etnias, diferentes povos, diferentes culturas, diferentes modos, diferentes visões de mundo que acabam, digamos, estando aqui presentes e acabam fazendo com que uma cultura acabe bebendo um pouquinho da fonte da cultura da outra e vice-versa. Tá? Nossa região é muito rica do ponto de vista econômico, sobretudo na questão extrativista. Tá? E isso é bom, isso, sabe, a riqueza do ponto de vista extrativista que nós temos aqui é muito boa e isso nunca vai ser ruim. O problema sempre foi o fato de que a nossa base econômica sempre esteve assentada no extrativismo, ou seja, a gente, né? Os governantes, as pessoas que, entre aspas, governam a Amazônia, né? Não só de hoje, eu falo desde a época dos portugueses, né? Lá nunca houve uma preocupação por parte dessas pessoas em fazer aqui um projeto de desenvolvimento, um projeto que realmente desenvolva a região. O projeto sempre foi explorar a região o máximo possível, conseguir o máximo de riqueza e depois, embora, certo? E também nunca houve uma necessidade por parte desses governantes de fazer aqui um projeto de desenvolvimento, porque a riqueza mineral, a riqueza vegetal e animal, enfim, o extrativismo, tudo estava tão à mão, estava tudo ao alcance da mão, era tudo tão fácil de se obter que não havia necessidade de grandes estruturas, certo? Isso vai desde a época das drogas do sertão, né, lá atrás, quando os portugueses começaram de fato a ocupação e exploração da nossa região, até os dias de hoje com a exploração mineral das imensas jazidas que nós temos aqui no nosso território, sobretudo no Pará, de ferro, bauxita, manganês, a gente tem... cara, se eu for começar a citar aqui, a gente não sai daqui hoje, caulim, enfim, a gente tem uma riqueza mineira muito grande. E isso até hoje é utilizado como, digamos, a principal fonte de recursos econômicos no nosso estado. O grande problema é que esses recursos eles saem daqui, são levados para longe e o que fica aqui é apenas uma merreca, é apenas uma migalha se comparado a tudo aquilo que poderia ser feito, tudo aquilo que poderia ficar aqui. Então a gente tem que lidar também com essa questão da não valorização das nossas riquezas, ou melhor, não valorização não, que elas são bem valorizadas, mas digamos, a gente tem que também, entre os desafios que cabe a nós, inclusive a vocês, gerações futuras, né, gerações atuais já barra futuro, tentar mudar isso, tentar quebrar essa situação, porque de fato a nossa riqueza ela é nossa, deveria ficar aqui. No entanto, ela é via de regra levada para bem longe dos nossos olhos e o que sobra é apenas aquilo que eles não desejam ou, quando muito, alguma migalha que cai para a gente. A gente precisa entender esse conceito que também é de Pan-Amazônia. Pan-Amazônia significaria tipo uma Amazônia unida, toda a Amazônia. Quando eu digo toda a Amazônia, obviamente que eu falo não apenas dos estados brasileiros que compõem a Amazônia, mas também dos países onde ela está presente. A Pan-Amazônia dá a ideia de uma unidade política, de certa forma, onde os presidentes, os chefes de estados, eles iriam juntos e de forma coordenada traçar projetos e planos para que a nossa região se desenvolvesse a partir dessa parceria. A gente sonha com essa situação, a gente acha que é difícil, sobretudo com o atual que está aí, mas enfim, a gente vê que essa seria uma situação, se acontecesse, que poderia ser muito boa. Poderia, por quê? Porque envolve ser humano, e ser humano tu já viu, é um bicho que é complicado de lidar, cara, corrupção, sabe, intrigas pessoais, políticas, são muitas as situações que podem fazer com que uma ideia extremamente boa possa ser extremamente, não ruim, mas mal administrada, por assim dizer. De qualquer forma, quando a gente fala em Pan-Amazônia, a gente fala nesse projeto, entre aspas, de uma unidade para que a Amazônia possa se desenvolver como um todo. Okay? De qualquer forma, galera, olha, essa frase aqui é ideal para a gente falar, para dar uma resumida no que eu falei para vocês a partir de agora, ou melhor, desde o começo.
A Amazônia, longe de ser homogênea, ou seja, longe de ser apenas uma coisa, longe de ser tudo igual, ela é uma região extremamente complexa e diversificada. De todos os aspectos você pode ver. Até mesmo se você quiser se prender somente ao aspecto biológico, ecológico, ambiental, nem isso. Porque a Amazônia, tipo, a gente fala de Amazônia, floresta amazônica, mas não é apenas um tipo de floresta amazônica. Vocês sabem que a gente tem as terra firmes, a gente tem Igapó, a gente tem várzea, a gente tem campos abertos na Amazônia. Então a Amazônia não é apenas aquela imagem de floresta densa e fechada que muita gente quer fazer acreditar ser, certo? A fauna amazônica, a fauna e flora amazônica são as mais diversificadas do mundo. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar do planeta uma quantidade tão grande de diferentes espécies, tanto animais quanto vegetais. Muitas delas sequer foram catalogadas. Existem uma infinidade de animais que não foram ainda descobertos, mas estão presentes no território amazônico. O mesmo vale para as plantas, sabe? Então você percebe que a região ela é muito complexa do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social, devido ao que eu falei para vocês anteriormente, a essa mistura de diferentes povos, né? Começou, claro, como assim foi na maioria do Brasil, o primeiro nativo, depois com os europeus, espanhóis e portugueses, em sua maioria portugueses, mas também franceses, mas também ingleses, mas também holandeses, que vieram e se instalaram aqui na Amazônia, né? Se não na Amazônia brasileira, pelo menos na Amazônia onde está Suriname, que foi colônia holandesa, Guiana, que foi colônia inglesa, Guiana Francesa, que foi e ainda é uma espécie de colônia francesa. Os franceses invadiram o Maranhão, os espanhóis estiveram presentes aqui e em outros países da América Latina, da América da Amazônia, aqui na região amazônica, os países que fazem parte da América do Sul. Não bastasse tudo isso, vieram depois os negros, depois os outros europeus, asiáticos. Aliás, quando a gente fala de asiáticos, existe uma teoria, na verdade, que diz que antes dos europeus, os asiáticos estiveram aqui, chineses. Uma teoria que é assim, até hoje tem gente que bate o pé e diz que foi verdade, apresenta provas e tudo mais, já outros dizem que não. Em todo caso, assim, independente de quem chegou primeiro, nós fomos colonizados por europeus, mas os asiáticos também estiveram presentes aqui após essa chegada dos europeus. Tanto é que Pará tem uma grande colônia japonesa aqui no Pará, que fica em Santa Isabel, se eu não estou enganado. Enfim, uma região que os japoneses também acabaram escolhendo como um dos pontos de moradia aqui no Brasil quando chegaram na região norte. Então, essa quantidade diferente de pessoas também confere à nossa região uma variedade muito grande do ponto de vista social, cultural, tá? Das pessoas que vivem aqui. Portanto, meus queridos, a gente percebe que quando a gente fala em Amazônia, a gente fala em variedade, a gente fala em Amazônias. Tipo, existem várias Amazônias e cada visão de Amazônia ela é muito própria, ela é muito particular. O que eu entendo de Amazônia pode não ser o que você entende de Amazônia. Então, dito isso, a gente precisa só aprender o que não é a Amazônia. Tá? A Amazônia ela não é apenas uma reserva de minérios ou de animais, de plantas, de água. Tá? A Amazônia não é um depósito do mundo, uma dispensa onde cada um vem aqui, pega o que quer e vai embora. A Amazônia não é isso. A Amazônia não é uma área para ser devastada e desmatada para servir o capital internacional. A Amazônia ela não é uma área que deva servir aos interesses inescrupulosos de políticos ou de empresários que não têm nenhum compromisso nem com a natureza nem com a sociedade que vive aqui dentro. A Amazônia não é isso. Tá? A Amazônia ela não é isso e não tem que ser isso, apesar de que infelizmente muita gente tem feito da Amazônia exatamente isso que eu tenho dito. Mas, mais uma vez, não é querendo botar uma pressão em vocês, não é nada disso, mas vocês também têm responsabilidade. Nós todos temos responsabilidade em relação a isso, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha numa coisinha aqui. Tá bom. Tá? Então, galerinha, olha só. Eu vou me despedir por aqui, porque eu vou dar um tempinho para vocês fazerem um pequenino texto onde vocês vão colocar a visão de Amazônia de vocês. Nosso texto o nosso vídeo vai ser curtinho, porque a maior parte desse vídeo vocês vão falar sobre isso, tá bom? Eu vou colocar o texto de apoio para vocês terem uma ideia, uma ajuda. Esse texto que vocês estão vendo aqui na tela, eu vou colocar lá no grupo em formato de PDF e
vocês vão assistir e eu quero esse texto em no mínimo 10 linhas. No mínimo 10 linhas, ok? E no máximo 20, tá? 20 linhas. Jennifer, talvez para ti eu deixe um pouquinho mais, porque, enfim, Jennifer tem licença para escrever mais se quiser. E acho que os outros, no mínimo 10, ali 20, 25, enfim, tá? Vejo vocês no grupo. Tchau, tchau, até a próxima.